Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco ler a Palavra de Deus. Ler, meditar, estudar e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós ali nas Escrituras. Tanta coisa tão linda para os nossos dias. A Palavra de Deus é contextualizada dentro do nosso presente. Isso mesmo. E no programa de hoje, conversando ainda sobre a história de Abraão, vamos ver hoje o nosso tema, o Deus que vê. O Deus que nos vê, o Deus que nos conhece. Você sabia que agora mesmo Deus está olhando para você e você está olhando para Deus? Deixe o seu coração aberto, ouça o que o Espírito Santo vai falar com você hoje. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, vamos ao nosso estudo então de hoje. O Deus que vê, o Deus que nos contempla, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que está acompanhando o nosso dia a dia. Ele nos viu desde a nossa concepção, desde o momento em que aquele óvulo foi alcançado por aquele espermatozoide, tornou-se um ovo, zigoto, um embrião, um feto. O Senhor nos viu. Davi diz, tu me vistes ainda substância informe. Deus nos vê, Deus nos conhece. E é isso que a palavra de Deus vai nos mostrar nas histórias bíblicas, de Gênesis ao Apocalipse. Deus nos vê, nos acompanha e sabe tudo a nosso respeito. Mas Ele quer também que você o veja, Ele quer também que você o contemple em toda a natureza, em toda a obra criada, em tudo que Ele fez e como Ele se manifesta em nossos corações. Vamos ver então aqui na história de Agar, o Deus que vê. Abra sua Bíblia em Gênesis 16, vamos ler do verso 11 ao 14. Diz assim, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está em Cádiz e Bered. Bem, essa é a história de Agar. Agar ali está grávida, fugindo de sua senhora, humilhada, mas Deus se encontra com ela. Não importa onde estejamos, como estejamos, o que estivermos fazendo, Deus vê. Deus vê. Deus não vê como muitas pessoas pensam, como aquele juiz que está ali para bater o martelo dizendo, errou, errou, é pecado e não gostei. Não. Deus nos vê com seu olhar de amor, de bondade, de misericórdia, porque Deus nos ama. A palavra diz que Deus é amor. Deus não gosta do pecado, Ele abomina o pecado. Ele não olha para o pecado, mas Ele olha para o pecador, para que seja limpo e conheça o sentido da vida, e conheça a alegria de viver, e conheça a leveza de ser perdoado, a leveza de conhecer Deus como seu amigo, seu Senhor, seu Pai amoroso e o seu Salvador. Agar
estava cheia de frustrações, serva de Sarai. Ela estava humilhada, estava fugindo de sua senhora, estava muito triste, sem saber o que fazer. Ela foge para o deserto e lá no deserto Deus se encontra com ela. Diz a palavra que o anjo do Senhor a encontra e diz para ela: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael ou Ismael. Você concebeu, você tem um filho, este filho vai nascer. E aqui o Senhor fala que Deus acudiu à sua aflição e Deus descreve como vai ser Ismael. Agar era egípcia, Abrão veio lá de Ur dos Caldeus. Agar concebe de Abraão pela, vamos dizer assim, como uma direção, como uma sugestão de Sara para o seu esposo, porque Deus falou que ele seria pai de nações e Sara, ou Sarai, era estéril. Ela entrega sua serva para Abrão e ela fica grávida. Sara, ou Sarai, então humilha Agar, ela foge, o Senhor se encontra com ela no deserto e o Senhor descreve para ela como será o seu filho. Diz: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a seus irmãos. Gente, isso foi dito há tantos anos atrás, quase 4.000 anos atrás. E nós temos esta realidade hoje. Ismael é pai de nações árabes. Onde estão os árabes? No norte da América, no Canadá? Onde estão os árabes, as nações árabes? Na Europa? Na África? Na Oceania? Não, no Oriente Médio. Fronteiro a seus irmãos junto com Israel. Sempre ali naquele lugar, sempre ali naquela região onde Abrão viveu. 4.000 anos depois, nós continuamos vendo aqui as Escrituras dizendo exatamente isso. Será como um jumento selvagem, indomável. Nós sabemos que as nações árabes aderiram ao islamismo, ou nasceu entre eles com Maomé, Mohammed, nasceu o islamismo. E eles então são exatamente como a palavra de Deus descreve aqui. A sua mão será contra todos. Não é assim? A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. A Guerra Santa, chamada Guerra Santa, e nós vemos isto acontecendo: habitará fronteiro a seus irmãos. Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele nos prepara e nos fala sobre o futuro. Diante de Deus não há presente, passado e futuro. Tudo é presente diante de Deus. O tempo, nós já vimos aí pela física que é algo bem relativo. Está dentro do contexto nosso no planeta Terra. Então a gente não sabe imaginar como Deus pode saber amanhã, se o amanhã ainda não veio para nós. Não podemos imaginar como Deus sabe todo o passado, se já passou e nós mesmos não lembramos de muitas coisas. Mas Deus é eterno e Ele está fora deste contexto de dia e noite, de estações do ano, de tempo. Sim, o Senhor trouxe para Agar uma realidade muito grande que ela disse: o Senhor é Deus que vê. Deus vê. Não está aqui, o Senhor verá, o Senhor viu, mas o Senhor vê. O Senhor está presente. E quando nós vemos algo, né, e o nosso cérebro processa, dependendo daquilo que estamos vendo, nós vamos tomar atitudes. Nós vamos ver o que vamos fazer. Tem certas coisas que o reflexo tem de ser rápido. Quando você vê algo e está dirigindo o seu carro, tem de ser uma resposta rápida, uma atitude rápida. Quando vemos uma situação crescente, temos de imaginar e pensar o que vamos fazer. Hoje,
diante do que estamos vendo com ainda essa pandemia no mundo inteiro, temos de pensar o que está acontecendo, vendo algo que o mundo todo foi acordado para essa realidade, a morte, a fragilidade da vida. E temos de pensar, o que fazer com a nossa vida? O que fazer com a nossa vida? Jogá-la fora? No pecado, na droga, nas coisas deste mundo, perder a vida? Muitos estão achando que aproveitar a vida é pecar, pecar, pecar. O pecado, a consequência é morte, morte. Mas o Senhor veio trazer vida e Ele nos vê e Ele tem a vida para cada um de nós. Você já tem a vida eterna? Já tem o seu nome escrito no livro da vida? Você sabe que Deus te vê para endireitar os seus passos e te abençoar? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte e, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Eu sei que Tu és o Deus que vê, o Senhor me vê, me contempla, o Senhor sabe das minhas angústias, das minhas dificuldades, o Senhor sabe do meu lar, o Senhor sabe das minhas necessidades. E eu me entrego a Ti hoje. Entrego a Ti tudo que sou, tudo que tenho, para que o Senhor possa dirigir a minha vida, para que o Senhor possa me lavar, me limpar, me purificar e me dar uma vida nova, para que o Senhor possa endireitar os meus caminhos e para que o Senhor possa suprir as minhas necessidades. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus ouve a nossa oração. Ele é maravilhoso e fiel. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de acompanhar os cultos online. Não deixe de alimentar o seu coração com a palavra de Deus. E que você possa estar conosco no nosso próximo programa, quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Não deixe de conhecer o nosso ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Conheça e venha fazer missões conosco até os confins da terra. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro.